tenho buscado muito a presença de Deus de uma forma muito intensa. Muito intensa. E buscando realmente essa direção para esse tempo. E eu estou escondida no melhor lugar onde se pode se esconder, debaixo das asas do Senhor. Nos braços de um Pai amoroso, bom, justo, fiel, que até quando nos disciplina, faz isso por amor. Amém? Porque o pai disciplina o filho que ama. Se nós não sofremos disciplina, então não somos filhos. Amém? Mas nós somos adoção de Deus. Por quê? Porque o povo escolhido de Deus era os judeus. Mas esses não o receberam. Não recebeu a Cristo. Mas nós fomos adotadas. Diga adotadas. Amém? E orava pela palavra dessa noite. E numa madrugada dessa, falando um pouco desse tempo que eu estou vivendo, estava buscando algumas direções do Senhor, em jejum, em oração. Vocês sabem que o apóstolo, né, o nosso pastor, ele não é de ficar profetizando. E 3 da manhã ele começou a profetizar na minha vida. Tomei um susto. Estava dormindo. Deus está me falando. Eu o quê? Tipo, acordei assustada. Eis-me aqui, Senhor. Deus está me falando. Aí começou a trazer uma palavra de que de 7 em 7 anos o povo de Israel, ele parava eu acho ainda, não planta nada para a terra descansar, para que as próximas colheitas sejam mais abundantes de tudo que já foi. E Deus começou a trazer uma palavra dentro desse assunto. E a gente combinou assim uma coisa. Então quando for para mim fazer alguma coisa, você vai dar o certo, falar, vai, não vai, fica, vai. Então, eu falei, vou para o culto? Ele vai. Né? E eu tô muito feliz por tudo aquilo que Deus tem para nós, para esse tempo. E orando, Deus me deu uma palavra muito, muito forte. Ela não é uma palavra de ânimo, é uma palavra de exortação. Ela não é uma palavra que fala de amor, porque Deus já derramou o amor dele aqui. Mas nós vamos avaliar o nível de lealdade que está em nós. Amém? Diga em mim. Em mim. Porque Deus está à procura dos fiéis da terra. Só que, amadas, a fidelidade, a lealdade, ela está além da fidelidade. A lealdade, ela é um princípio, ela é um fundamento de quem tem convicções e princípios. Que princípios são esses? Princípios do reino de Deus, princípios daquilo que diz respeito à palavra de Deus, à vontade, à própria vontade de Deus para nós, que está contida na sua palavra. E Deus me falou sobre Esther. Uma mulher que não tinha uma visão nela mesma, egocêntrica, mas uma mulher que carregava com ela a lealdade e a obediência. A lealdade de uma mulher por seu povo. Uma pessoa que ela é altruísta. Ela não pensa só nela, mas ela pensa num todo. Ela tem uma visão de reino, ela tem uma visão de povo. E como nós precisamos nesse tempo ter essa visão. É ou não é? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Quem conhece a história de Esther? Levanta a sua mão. Olha, mulherada. Até porque passou, né? Um seriado. Eu sei porque vocês conhecem. Estou brincando. Antes de estar lendo o texto principal, essa mulher nos ensina o valor da lealdade. E a gente vê a história. Quem era Esther? Esther era uma judia, órfã, que foi criada pelo tio. E num determinado momento, o rei Assuero, beberrão, fanfarrão, chamou a rainha Vasti para fazer um desfile lá para ele mostrar para os amigos. Só que ele estava completamente alcoolizado,
fora de si, ela se rebelou. Ele estava, a minha pergunta, que a gente está falando de lealdade, ok? Ele estava certo ou errado? Errado. Mas ela, ali não entendia, a rainha Vasti, ela não entendia princípio de lealdade. Daquilo que era responsabilidade dela. Amém? Independente dele estar certo ou errado. E o que aconteceu? Ela desonrou o rei. Muito bem. O rei ficou muito nervoso, destituiu-la. Ela tirou ela como rainha e fez um concurso, como um concurso de beleza para escolher a próxima rainha. Daí a gente vê a nossa personagem aqui, Esther, participando dessas escolhas, que não foi muito uma escolha, foi uma imposição, vamos dizer assim, porque ela não tinha nenhuma vontade, nem interesse em casar com o rei, isso não estava no coração dela, ela não tinha nenhuma vaidade, enquanto as mulheres, ai meu Deus, eu vou ser a próxima rainha, toda vaidosa, todas empolgadas pela possibilidade de estar se sentando num trono, ela não tinha nenhuma expectativa em relação a isso, aliás, ela nem queria, mas ela foi convocada e foi escolhida, porque achou graça diante do rei. Mas não só por isso, mas porque em todas as circunstâncias das nossas vidas, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Quando a nossa essência é lealdade, é fidelidade a Deus, amém? É compromisso, é responsabilidade que carregamos quando nós nos chamamos de cristãs e de filhas de Deus. Então ela foi, participou, o rei se apaixonou por ela, eles casaram. E ali, dentro daquele reinado, havia uma conspiração, diga, conspiração. O braço direito do rei chamava-se Ramã. E ele era um infiel, ele era um desleal. E Mordecai ali, num determinado momento, você vai ver ali no Esther 2:21, Mordecai ele descobre a conspiração que Ramã estava promovendo no reino. Naquele dia, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que era tio de Esther, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Aí aqui no capítulo 3, a gente vê Mordecai odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava, porque nós só nos prostramos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nós temos o quê? Convicção da nossa fé. Não é isso? A lealdade ao Senhor fala de convicção aos nossos princípios. E essa noite é uma noite de nós avaliarmos como está a nossa convicção do que diz respeito aos princípios da palavra de Deus e da vontade dele para nós. Amém? Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Aí começou a guerra. Diz assim: Deus já conhece o início e o fim, porque ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Deus tinha um plano, ele sempre tem um plano. Então ele já sabia que um infiel, que um desleal naquele reinado ia se levantar contra o seu povo. E ele escolheu ali, e ele escolhe pessoas obedientes, e viu no coração de Esther essa obediência e essa lealdade, que traz o quê? Honra, honra de Deus. Daí a gente vê aqui
No versículo 8. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Aí no versículo, a partir do versículo 12, eu não vou ler tudo. O rei decreta a morte aos judeus, porque isso tinha sido uma lei, mas a lei do nosso Deus e os princípios que dizem respeito ao nosso Deus, eles permanecem, porque nós não tememos a homens. Quem está comigo? Nós não tememos a homens. Nós não negociamos a nossa fé e os nossos princípios, amém? Porque quem te livra é o Senhor. Se você estiver numa roda de escarnecedores, que estiver zombando de um ungido de Deus, de um servo de Deus, ou mesmo da própria palavra, não se cale e não se submeta. Seja um diferencial, porque Deus honra quem é leal. Deus honra os fiéis da terra. Tudo bem? Então a gente vê aqui que o rei decretou isso. No versículo 4, começa o texto onde Mordecai e Esther, o tio e a rainha, se encontram e pensam num plano para tentar evitar que esses judeus sejam destruídos e mortos. E quais são as armas que nós, que vivemos no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, nós usamos as armas espirituais. Esther já sabia que ela tinha graça com o rei, mas ela era sábia, diga, sábia. Era uma mulher sábia. Ela sabia que todas as decisões que ela tinha que tomar, ela precisava vir mediante a oração. E quanto será que nós buscamos em oração para tomar algumas decisões? Porque às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina. Porque muitas vezes só nos limitamos a pedir uma ajuda, uma oração de um pastor, mas nós mesmos não oramos. Ou não jejuamos, ou não buscamos na palavra. E Deus quer te dar as suas próprias experiências. Esther poderia estar murmurando: eu sou órfã, meus pais me abandonaram, eu não conheci meus pais, mas ela escolheu servir e ser leal a um povo, a um Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi honrada por isso. Aí no versículo 4, diz assim: então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Aí no versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci, ou se morrer, morri. Nós já vivemos, como nação brasileira, épocas onde os jovens, as pessoas, elas defendiam causas e lutavam por causas. Hoje nós somos e temos sido, nossa geração tem sido consumidas por todo o entretenimento, que as redes sociais, a televisão, nos envolve, nos distrai. Qual é a causa na qual pelo temos vivido? Qual é o motivo? Qual é a razão da nossa existência? Vocês concordam comigo? Pelo que nós falaríamos: se morrer, morri, se perecer, pereci. Qual é a causa que queima em nossos corações? Quais são as prioridades das nossas vidas? Deus tem um plano para a tua vida. Ele quer usar a tua vida. Você que está aqui pela primeira vez. Você não está aqui por acaso. Ele tem uma missão específica que é só tua. Amém? Ela é só tua. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 6 meses de conversão. Quando eu perdi o meu irmão para as drogas, para o tráfico.
E eu fiquei numa sinuca de bico, que eles falam assim. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu me revoltava e me tornava desleal ao Senhor, mesmo diante de tudo que eu tinha vivido e provado, experimentado com Deus, que era vivo para mim, era a minha experiência. Ou eu simplesmente confiava que Deus sabe o que Ele faz e Ele é bom. Dentro de um hospital, eu tive que decidir o meu futuro. Se eu tivesse escolhido a deslealdade, a infidelidade, a revolta, eu não estaria aqui. Mas eu escolhi, diga, é uma escolha. Lealdade vem da palavra latim, legale, que é lei. Ou seja, quando a gente fala de lealdade, a gente está falando de algo racional. A lealdade, ela não pode depender das suas emoções. Porque a lealdade, ela está muito linkada no que diz respeito ao amor incondicional, à gratidão, à bondade. Uma pessoa pode ser fiel, mas não ser leal necessariamente. A lealdade é o princípio, a lealdade é o fundamento. Eu sei naquilo que eu acredito. Se você me traiu, eu não vou te trair. Se você foi desleal a mim, eu não vou ser desleal, porque eu tenho princípios. Eu não vou ser igual a você. A vingança não é o melhor caminho. O ódio, a amargura, eu vou me despojar dela. Percebe? E essa mulher, ela tinha muitos motivos para ser amarga, como Mical foi. Porque o pai também foi um pai severo, que causou muitas feridas. De repente você está aqui hoje e tem muitas decepções dentro de você. Mas escolher perdoar, escolher deixar a ofensa, e ter convicção daquilo que você crê, dos seus princípios, dos seus valores, coisa que está rara. A lealdade hoje é uma coisa que praticamente não existe. Porque a deslealdade, ela não acontece, a gente não se torna uma pessoa desleal do dia para a noite. E eu vou falar dos estágios da deslealdade. E ela é sutil. O primeiro, o segundo, o terceiro estágio vem sutilmente, por causa da justiça própria. Essa mulher podia se revoltar, sou órfã, fui obrigada a casar com um rei que eu não queria, um cara feio que bebe. Mas depois Deus, eu tenho certeza que Deus trouxe o amor no coração dela. Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios, olha que lindo. Homens, amem suas esposas. E mulheres, honrem seus maridos. Porque a mulher ama naturalmente. Quando ela é amada, ela ama. É ou não é, meninas? Quando um rapaz chega com doçura, com gentileza, às vezes as intenções dele podem não ser nem as melhores, mas você já se apaixona. E da paixão nasce o amor, e os olhinhos brilham. Não é assim? Então, Deus fala, é difícil honrar, né? Vocês são teimosinhas, querem fazer do jeito de vocês, são curiosas. Então honra, respeita, seja leal. Se o seu marido erra com você, permanece amando. Se os seus pais foram injustos com você, te maltrataram, você sofreu abuso, escolha amar. Porque esse é um princípio. Porque esse é um fundamento. E você vai ser honrada por Deus por isso. Tem uma moça que trabalha comigo que chama Cleo. Ela já está comigo já há uns 7 anos. E a Cleo, ela é um exemplo de lealdade, assim como a Babá Marley também. Mas eu lembrei hoje de uma história, ela é muito leal. Eu tinha contratado uma pessoa para me ajudar. O Rininha e a Raquel eram muito pequenininhos. Daí eu contratei essa pessoa que era crente, viu? Daí ela estava um mês em casa. E eu acordei um dia, não sei, se devia estar com a cara feia, estava cansada, estava de TPM, sei lá o que eu estava. Mas ela foi comprar pão, desceu, encontrou a Cleo, minha parceira, fiel. Falou, já vou te avisar, mulher não está boa hoje.
a mulher não está boa hoje, a cobra vai fumar. Crente. Eu não sei que cobra ia fumar. Só se fosse ela, porque eu não. Nem fumo. Já fumei muito, agora eu não fumo mais. Desde 94. Aí tá. Aí a Cláudia chegou já na minha parceira, né? Pastora, seguinte. Ó, a menina chegou pra mim, falou, a mulher não tá boa. A cobra vai fumar. Ah, pastora, o que você colocou na tua casa, pastor? Ó, eu falei, sério, Cléo? Aí eu ia, a cobra vai fumar, então agora. Aí chegou, deu uma confusão. Aí foi todo mundo pro quartinho da moça lá, né? Da secretária. Aí eu cheguei, eu falei, ó, que história é essa que a cobra vai fumar? Eu não falei nada disso, você está mentindo. Aí ela, não estou mentindo não, você disse sim. Aí começou uma discussão. Uma treta. Aí eu falei, vem cá, vamos conversar. Cheguei, sentei, orei com elas e as coisas se acalmaram. E ela ainda ficou um tempão. Como é o nome disso? Lealdade. Ela precisava trazer isso para mim? Mas ela tem o fundamento, ela tem o princípio. Entende? Muito bem. Daí a gente vê aqui. Ela dizendo para Mordecai, não importa, o meu povo não vai ser destruído. Se eu perecer, pereci. Se morrer, morri. Não importa, eu tenho uma causa pela qual eu vivo. Amém? Morrer é lucro, viver para mim é Cristo. Entende? Sabe por que muitas vezes na caminhada com Deus as coisas ficam sem sabor? A gente não é mais sal da terra, não é luz do mundo. Porque a gente perde a convicção. E o princípio. Pelo que eu vivo? Em função de que eu vivo? De ficar rica? De casar? De ver isso, de ver aquilo? Deus cuida da tua vida. Cuida das coisas dele, que ele vai cuidar de todas as suas coisas. Amém? Voltar a isso. Aí no decorrer do texto, Esther, muito sábia, disse, eu vou marcar com o rei. Ela disse aqui no 4:16, eu vou lá marcar com o rei. Porém, isso está fora da lei. Eu chegar, não é assim, eu tenho que marcar para estar com ele. Não é assim. Mas se perecer, pereci. Só que quem conhece as intenções do coração? Deus. Então não temas de fazer aquilo que é certo. Porque Deus te honra diante daquela figura que te amedronta muitas vezes. Daquela pessoa que te intimida, que te põe para baixo. Continua sendo leal aos princípios da palavra. Leal àquilo que é certo. Ainda que você seja tirado de trouxa, de boba, espera que você vai ver a honra que Deus vai realizar através da sua vida. Espera, escolhe a melhor parte. Espera, porque Deus honra, Ele tem um compromisso com a palavra dEle. E daí ela foi, e essa cena para mim é incrível. Aí no terceiro dia, capítulo 5, Esther se aprontou com seus trajes reais e pôs no pátio interior a casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Ou seja, se ele não estendesse o cetro, já era. Só que ele estendeu. Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Essa noite Deus está estendendo o cetro dele sobre as nossas vidas. Hoje é noite do favor de Deus. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se bem te parecer. Veja, uma mulher sábia, ela não sai dando ordens na autoridade no cabeça, que é o homem, ou no seu pai, ou nas suas autoridades. Uma mulher que tem a graça e a sabedoria do Senhor, ela usa as palavras corretas diante de uma autoridade.
Se bem te parecer, o que você acha disso? Todas as vezes que eu precisei resolver coisas no meu casamento, ou com autoridades, às vezes até que me impunham um certo medo, eu aprendi com Esther. Tudo não é o que você fala, mas é a forma. A mulher sábia, ela sabe como colocar. E a motivação dela é pura. É verdadeira. Amém? Se bem te parecer, vem o rei Ramã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Aí no 8, se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, então farei aquilo que o rei me concede. Ramã se empolgou. Achou que ele estava abafando, contou para a mulher, eu fui convidado e tal. Mas Deus já tinha tudo planejado. Diga, Deus tem tudo planejado. Só a sua parte é só descansar e confiar. E não sair da presença dEle. E ser leal aos seus princípios. Aí fizeram o jantar e todo o povo jejuando e orando. Deus inclina o coração do rei. Quando você usa as armas certas, Deus move o coração do seu patrão. Deus move o coração do seu marido. Deus move o coração do seu pai. Deus, eu preciso de uma restauração com a minha família. Deus, eu preciso perdoar essa ofensa que me foi feita. Isso tem me impedido, isso tem comprometido os meus relacionamentos. Eu tenho amargura, eu tenho rancor, eu tenho mágoa. Volta e meia eu estou falando dessas coisas. E eu acabo expondo as pessoas que eu nem quero expor. Mas Deus vai te curar nessa noite. Amém? E ali, logo depois desse jantar, o rei não conseguia dormir. Por quê? Porque o Espírito Santo estava lá. Sabe quando você não consegue dormir? Quem já teve essa experiência? Acorda de madrugada e fala, meu Deus, meu sono foi embora. Só levanta e ora. Eis-me aqui, Senhor. E começa a orar. Porque Deus está querendo que você ore. Por algo específico para te dar grandes vitórias e honras. Responder às suas orações. Amém? E ele começou a pensar, meu Deus. Não, ele não falou, meu Deus, que ainda não falou. Isso é o que eu estou falando. Ele não conseguia dormir. Aí ele pediu para trazer o quê? O livro dos feitos memoráveis. Lembra aquele lá que tinha sido anotado? Que Mordecai tinha sido aquele que revelou a conspiração e a deslealdade ao rei? Muito bem. O Espírito de Deus o fez lembrar. E aquele que tinha a intenção de matá-lo, foi aquele que foi para a forca. Para a própria forca que o inimigo tinha feito para ele. No decorrer aqui da história. Então ele disse, que honras e distinções se deram a Mordecai pelo que ele fez? Nada lhe foi conferido? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei. Aí, a gente vê aqui no texto, Esther, com muita sabedoria, contando ao rei, que tinha sido Ramã que tinha se levantado contra o seu povo para matar o povo dela. O rei se encheu de ira e mandou enforcar aquele que era desleal a ele. Amém? Então, não temas. Não tema aquele que te intimida. Não tenha medo. Porque o medo é uma coisa que tem afligido muitas vidas hoje. Amém? Medo de sequestro, medo do filho ser sequestrado, medo de morrer, medo... Quando o seu coração é leal ao Senhor, você não tem nada a temer. Nada. Nós tememos, sabe quando? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo, quando nós não vivemos o verdadeiro amor. E amor é lealdade. É lealdade extrema. Obediência parcial não é obediência. Você servir a Deus de qualquer jeito, não é obediência. Amém? A santificação é um processo. Mas hoje você vai sair daqui entendendo o valor e a nobreza da lealdade. Porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso dentro de você. Amém? Lealdade é o sentimento mais nobre que existe entre as pessoas.
Lealdade é o compromisso. O que é lealdade? Lealdade é o compromisso voluntário que se adquire com algo ou alguém nos momentos bons ou maus. Percebe? Por isso que a lealdade, ela vai além. Porque assim, se você for fiel a mim, eu sou fiel a você. Se você me honrar, eu te honro. A lealdade, ela transcende. As qualidades da lealdade é fidelidade, é mansidão, é honra, é compromisso e principalmente gratidão. Porque não existe lealdade sem gratidão, tá? Mas nem sempre um fiel vai ser leal. Por quê? Porque a lealdade, ela se revela, diga, a lealdade, ela se revela quando alguma coisa errada acontece. Daí você consegue enxergar se realmente você tem inserido dentro de você o princípio da lealdade. Entende? Não importa, eu nunca conheci meus pais, não importa. Eu fui traída, não importa. Eu tenho um alvo. Eu estou me preparando para chegar na Nova Jerusalém. Eu quero me encontrar com Deus e eu quero ser parecida com Ele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que tudo é passageiro, tudo é vaidade. Amém? Viva. Aquelas que são casadas, viva que não fosse. Aquelas que compram como se nada tivesse. O apóstolo Paulo disse isso. Eu fiquei um tempão para digerir isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes um marido toma o lugar de Deus. Um cara que só te faz mal, quer te usar. Você fica meses sofrendo por alguém que te desonra, que te defrauda, que te despreza, que te desconsidera. E sabe o que nós fazemos? Nós tiramos Deus do centro das nossas vidas, no trono dos nossos corações, e colocamos alguém, ou alguma coisa, ou alguma ambição pessoal. Mas Ele não pode tomar esse lugar. Nada e nem ninguém pode tomar o lugar daquele que é só do nosso Deus. Amém? Porque a tua satisfação e alegria está nele. Então, a lealdade, ela transcende a essas coisas. E ela se descobre no momento ruim. E qual é o exemplo disso? Noé. Eu estava preparando a palavra, Deus me fez lembrar da história de Noé, que está em Gênesis 9, 20 a 29. Depois de tudo que Noé fez, Deus, o único homem que Deus encontrou diante de tanta imoralidade, de tanta sujeira, Deus encontrou em Noé um coração igual ao dele. E destruiu tudo. A Bíblia diz, então, é verdade. Construiu a arca, foi zombado. Foi mal compreendido ali, até os filhos devem ter ficado confusos na hora. E depois de tudo que ele viveu, depois de ter passado o dilúvio, ele se embriagou. Ele chapou o coco, tomou todas. Ele mesmo criou ali, plantou a videira, fermentou o vinho, ficou doidão. E ficou nu. E o interessante é que nessa hora é que se vê quem tem o princípio da lealdade e quem não tem. Então a gente vê aqui na história, ele estava certo ou errado, mas sem Jafé, seu filho sem Jafé, não contemplou a nudez do seu pai e cobriu o pai. Foi de costas, cobriu o pai e não contemplou a nudez do seu pai. Ou seja, foi leal, honrou o pai. Já Cã e Canaã, o neto de Noé, além de terem contemplado a nudez de Noé, zombaram dele. Aí muitas vezes pensa, mas também, né? Pô, olha aí. Que é o quê? O velho cheio de falar de Deus, né? Tal. Aí fica pelado. Queria que não risse. Olha que sério. E eles zombaram de Noé. Os dois. Então 2 foram leais e 2 desleais. Qual foi o resultado disso? Que logo na sequência, você pode ler em casa lá, Gênesis 9, de 20 a 29. O
Qual foi a consequência disso? Noé amaldiçoou os que contemplaram a sua nudez e zombaram. Eles foram amaldiçoados, porque há poder nas palavras. E os que foram leais foram abençoados. Então há recompensa para a lealdade, há recompensa da honra. Você nunca vai deixar de colher as bênçãos, de escolher ser leal, ainda que você encontre oposição, e eu te garanto que você vai encontrar. Porque quando você quer ser leal, você vai encontrar oposição. Está todo mundo metendo o pau. Ah, mas você viu? Ah, não tem mais unção, pastor, né? Na época da Lapa, tinha. Agora está estranho. Aquele pastor é melhor, aquela pastora é melhor, aquele... Né? Mas isso aí é um passo que eu vou falar agora, daqui a pouco. Né? Os estágios da deslealdade. Porque é sutil. Muitas pessoas não conseguem perceber que está trilhando o caminho da deslealdade. E a vida trava. E no último estágio, a morte espiritual vem. Isso é para que estejamos atentos. Porque uma coisa que tem me feito chorar, irmãos, é essas divisões que existem dentro da igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos um povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é amor, mas Ele também é juízo, gente. Ele é fogo consumidor. De Deus não se zomba. A gente tem que temer a Deus. Esse é tempo de aprender sobre o temor. Temor, a gente tem que temer. Temer a roupa que a gente veste, a sensualidade, a cobiça, tudo. A gente tem que temer a Deus e se desprender. Desprendei-vos dos laços do diabo, cuja vontade dele está preso. Palavra de Deus. Ou seja, não é Deus que vai desprender, é a gente que tem que se desprender. Livre-se de toda a raiz de amargura, que traz perturbação e contamina muitos. Não é Deus, não vai, Deus, tira essa tristeza. Deus falou, não fui eu que te dei ela, eu sou a sua alegria, pode se livrar. Você que tem que se livrar. Uma vez Deus fez isso comigo. Eu tinha muitas feridas na alma, mas pense em muitas. Muitas decepções, muitas traições, mas eu louvo a Deus por isso, porque é aí que Deus me forjou. Se você não vive traição, como que você vai ser curado de rejeição se você não vive rejeição? Né, doutora? Como é que você vai ser curado de ira se você não for provado na ira? Né? Aí você fala, Deus, o diabo. Deus falou, não foi o diabo não, eu que deixei mesmo. Né? Saul, por exemplo, aquele espírito independente dele, ele foi levantado pelo povo. E o profeta Samuel tinha falado para ele, não vai lutar contra os filisteus até eu chegar. E o que ele fez? Demorou demais, já levantou o holocausto, espírito independente, que é o primeiro estágio. O primeiro estágio da deslealdade, espírito independente. Esse pastor ele não sabe de nada, demorou demais, vamos fazer, vamos orar. Errado. Parece ser muito perfeito, está acima das autoridades. Deus desaprova isso. Seu marido fala, não compra em 20 vezes. Compra à vista. Não sabe de nada. Depois, deixa para lá. Eu compro, aí eu falo, já comprei. Ele vai achar que foi à vista e não foi. Deslealdade. Seu patrão fala, antes de qualquer coisa, de abrir seu computador, veja a minha agenda e já resolve o que tem que resolver. Aí, o que faz? Liga o Facebook. Eu gosto muito de um texto que diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Porque é muito mais difícil ser fiel no pouco. Muito mais. É ou não é, meninas? Mas Deus está nos desafiando. Desafios são bons. Porque a lealdade, ela é a maturidade emocional de uma filha. E por que eu trouxe essa palavra? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói. Nós somos as ensinadoras, nós somos as educadoras por natureza, por constituição. A mulher sábia, ela honra o marido. Se você vê o texto de Provérbios, o seu marido faz tudo ele prospera, tudo porque a mulher é sábia. Amém?
Então, Maria, por exemplo, ela é tida como uma educadora de Senhor ali. Nós somos aquelas que influenciamos. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver um exemplo, uma pessoa, assim, o Rina, o Aperrina, ele me ensinou isso logo quando a gente casou. Me lembro de uma época que os pastores, os pais espirituais deles estavam sendo muito massacrados, assim, com uma série de denúncias, enfim. Eu vi uma lealdade nobre. A questão aqui não é se eles estavam errados, certos, mas se eles estavam onde estavam, foi porque um dia eles se permitiram ser usados por Deus. E independente como Noé. Amém? Independente de estar certo ou errado, ele se permaneceu leal. Todo mundo metendo o pau. Pessoas que caminharam junto, que aprenderam, que sentaram na mesa, se alimentaram do pão do Senhor. Saíram falando, dividindo igrejas, como Lúcifer. Aquele estava ao lado do Pai, ao lado de Deus. Ezequiel 28, síndrome de Lúcifer, estava ao lado de Deus. Ele olhou para o céu, olhou para Deus e se sentiu inferior a Deus. E olhou para os anjos e se sentiu superior aos anjos. E se envaideceu com isso. E trouxe rebelião. Nós não temos que ser nem menos e nem mais que ninguém. Só basta sermos nós mesmos. Filhas, você tem o seu próprio valor e a sua história para ser escrita na terra. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Só queira ser você mesma. Porque você é o melhor de Deus. Deus não ia perder o tempo dele para fazer alguma coisa. Satanás diz que você não é nada. Satanás diz que a sua vida não tem o menor valor. Mentira. O teu valor é tão precioso que foi o sangue de Jesus que comprou você, que te tirou das trevas para a luz, que escreveu o seu nome no livro da vida. Então você não tem valor? Hã? Mas hoje o que se vê, o valor das pessoas estão no status que ela tem, na aparência. Mas nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que aprender a amar os ricos e os pobres, não fazer acepção de pessoas. Você é uma influenciadora. Sua lealdade será uma influência para muitos e uma oposição para outros. A verdadeira unção de um líder está em quanto leal ele é à sua liderança e às suas autoridades em tempos difíceis. Amém? Lealdade é o compromisso voluntário que se adquire com algo ou alguém nos bons e maus momentos. Amém? Sua lealdade não pode mudar mediante ao erro do outro. Por isso que Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque essa é a nobreza de ser chamada de filha. O que são valores? Valores é o conjunto de condutas morais que são ensinadas na socialização primária de determinada pessoa. E princípios. Princípio quer dizer começo. E quem é o começo? O alfa, o ômega, o princípio, o fim. O próprio Deus. E o que é Deus? Deus é amor. Que amor? Incondicional. Quando alguém diz que tem princípios, refere-se aos princípios, os primeiros valores morais que ela recebeu na sua socialização primária. Também, sabe aquele ditado? Me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és. Quem é que te influencia? Amém? A gente está terminando, tá? Provérbios 9, 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó 28, 28 diz que o apartar-se do mal é a inteligência. Então existe um princípio, qual é o princípio? O temor. Quando a lealdade é quebrada? Quando esses princípios são negociados. Quando são ignorados.
Amém? Lealdade requer convicção plena. Repete comigo, lealdade requer convicção plena daquilo que eu acredito. Lealdade é baseada em princípios. Pode repetir, para ouvir. Em princípios divinos e não em emoção. A lealdade requer uma análise do meu coração. A lealdade requer submissão e honra às autoridades. Quando temos lealdade, a fidelidade é visível. E o princípio da honra que se torna palpável. Não honramos quando concordamos, mas quando o princípio fala mais alto que o coração. Isso é lealdade. Eu não vou desonrar, eu escolho. Eu vou permanecer leal. Esse é um nível de nobreza de filhos do rei. Percebe? Não vou falar mal, não vou julgar, não vou criticar, porque a gente não conhece os dois lados e não sabemos o que o Espírito Santo está fazendo. Todos nós estamos em tratamento. Todas nós. Uma pessoa que tem um título eclesiástico, ela não é mais importante que uma ovelha. Ela só tem mais responsabilidade. Ela tem uma constituição, mas ela não é mais importante aos olhos de Deus. Nós somos iguais aos olhos de Deus. Eu escolho não falar mal, não julgar, não criticar, me opor às rodinhas, ver pessoas virarem a cara, mas a minha lealdade ela permanece intacta. É isso que a gente precisa viver nesse tempo como igreja do Senhor Jesus na terra. Porque isso é uma verdade absoluta. Lealdade é uma verdade absoluta, ela é inegociável. Nós estamos caminhando para isso, amém, amadas? Quem está comigo? O mundo precisa ver essa lealdade no seu trabalho, na sua casa. É aí que você ganha o seu marido. É aí que você ganha a sua família. É aí que você ganha os seus amigos. É quando as pessoas enxergam essa convicção de lealdade a Deus antes de qualquer coisa. Porque não adianta nós sermos leais a pessoas se isso desonra aquele que é digno de toda a nossa lealdade e honra, como nós vimos aqui com Esther. Ela falou, eu vou honrar o meu povo, o povo de Deus. E eu vou fazer isso embaixo de jejum e de oração e de temor. Não na força do meu braço. Eu sei pelo que eu vivo e pelo que eu acredito. A lealdade é um princípio tão vivo que mesmo que queiramos morrer no destino da fidelidade, a lealdade nos ressuscita. E hoje Deus vai ressuscitar aqui pessoas que estavam trilhando esse caminho e estavam morrendo espiritualmente. Porque era só insatisfação, era só falsas expectativas. Você depende do Senhor. Dele. Homens erram, pastores falham, homens caem. Deus não falha. Permaneça leal. Permaneça fiel. Não negocie os seus princípios. Olha, amado, porque é assim. Agora, não, porque o povo, agora os evangélicos são homofóbicos, promovem o suicídio dos homossexuais, promovem a morte. Que mentira do inferno! O fato de eu acreditar no que a Bíblia diz, não quer dizer que eu vou desonrar ninguém nem promover nada. Eu tenho amigos, 2 amigos para ser mais exato, que são homossexuais. Eu os amo. Toda hora eu estou orando, estou conversando, estou falando. Ele respeita aquilo que eu acredito e eu respeito o tempo que Deus está trabalhando na vida dele, porque nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Essa obra não é nossa, essa obra é do Espírito Santo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós não aceitamos, nós não vamos negociar as nossas convicções e nem aquilo que nós acreditamos. Amém? E nós não vamos temer a homens.
Nós tememos a Deus. E se tivermos que morrer por Ele, nós morreremos. Porque a nossa pátria não é essa. Todos nós um dia vamos nos encontrar com Deus, de uma forma ou de outra. Pense nisso. Uma hora ou outra. E nós temos que estar preparados para encontrar com Ele. Estar perfeitos? Não. Mas no processo de santificação, de morte do eu, de viver concentrado nessas coisas. A lealdade faz com que a aliança permaneça. Porque quando há deslealdade, alianças são quebradas. Sabe? A palavra de Deus diz, você tem nome de que vive, mas está morto. Coisa séria isso. Onde há unidade, onde há lealdade a Deus e ao próximo, automaticamente vem santidade de Deus. Primeiro estágio, espírito de dependência. Como eu disse aqui, contei a história de Saul. Ele levantou, fez o sacrifício. Deus estava provando a dependência de Saul, porque ele era vaidoso. Ele queria a honra dos homens. No entanto, que quando ele perdeu o reinado, ele falou para o profeta, por favor, vai diante do povo, me honra diante do povo. O coração dele estava em receber a glória e a honra das pessoas, não a aprovação de Deus. Ele tinha um espírito independente. Esse é o primeiro estágio. Ele é sutil. E a maioria das pessoas não reconhece como deslealdade. Como eu disse, do marido, pediu para comprar à vista, você comprou no cartão, o chefe falou uma coisa, você faz outra. Aí sua pastora, seu líder fala, olha, hoje tem reunião de workshop de louvor. Ah, que besteira, eu vou ouvir tudo isso. Ah, não precisa, eu estou cansado. Independência. Ah, tem a reunião, tem o culto de mulheres. Para que culto de mulheres? Ah, que besteira. Deslealdade. Não preciso. Uma convocação, não vou. Ah, tem a reunião lá da Zona Sul. Ah, eu já fui semana passada, não estou muito afim. Para quê? Deslealdade. Não preciso. Não precisa de nada. Não precisa se submeter, não precisa obedecer. É bem assim, amadas. Ser fiel no pouco, sobre o muito, Deus te colocará. Simples, desse jeito. Ah, não, vou fazer do meu jeito. Ah, pediu para jejuar sexta? Não, eu só jejuo quarta. Desculpa aí, mas não vai dar não. Como é que é? 40 dias de jejum? Imagina, tá fora. 15. 15 tá ótimo. Vou jejuar 15. Ainda conta. Olha, gente, é assim, ó. A igreja pediu para jejuar 40, mas assim, eu tive a direção de 15. Se você quiser 15, então jejua 15. Se quiser 10, jejua 10. Fica à vontade. Errado. Promove rebelião com os que estão perto, desprezo por aqueles na qual deveriam honrar. Né? Muito bem. Segundo estágio, ofensa. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Ou seja, não é nenhuma novidade a gente ver os escândalos que a gente tem visto. Infelizmente. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Jesus Cristo disse isso. Ele disse que os escândalos viriam, mas ai daqueles pelo qual viessem esses escândalos. Temor, minhas amadas, temor, é tempo de temer a Deus, temer. Estamos vivendo nos últimos dias. Jesus está às portas, sim. As evidências estão aí. Segunda Timóteo 3:1. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. O espírito de ofensa é que abre a porta para o espírito de traição. Cuidado com as pessoas feridas, com as pessoas amargas, elas são separatistas. Amém? A gente ora o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, ou perdoa as nossas dívidas, assim como os nossos devedores. Isso não é verdade, muitas vezes. A gente perdoa de coração e é porque a gente teme. Terceiro estágio, passividade. Então, o primeiro é espírito independente. O segundo, ofensa. E o terceiro, passividade. Aí esse passo é assim, não vou me envolver com nada. Já me decepcionei demais, eu não quero saber de nada. Se isola, não se relaciona. Ou então só quero as coisas grandes. Se não for assim, eu não quero. Amém? Entra numa passividade. Mas a palavra de Deus diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Jeremias 48:10. Porque Deus conta com você. Você é um instrumento de Deus na terra. Quarto estágio, o crítico. Então, da passividade vai para o crítico. Da passividade começa a murmurar por causa da insatisfação e das falsas expectativas. Critica a pregação, o prédio, pessoas. As coisas não acontecem. Porque em tudo nós temos que dar graça. Lembra do início que a gente falou? Deus conhece o início e o fim. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Ele vai te surpreender. Não quebra seus princípios, não quebra a lealdade, não quebra a fidelidade ao teu Deus. Não negocia com o pecado. Não se venda. Não vale a pena. Aí vem o espírito de intimidação. Porque quando pessoas estão entrando nesse nível de deslealdade, ela contamina pessoas e muitas vezes enfraquece sua liderança. Porque muitas vezes o líder está cansado, muitas vezes passa dificuldades, é um ser humano. E vem o espírito de intimidação sobre o pastor, sobre o líder. Porque ouviu aquela pessoa que era parceira, que estava lado a lado, falar, não tem mais unção, não isso eu quero, com a igreja. E aquilo vai entrando no coração, às vezes, de um pastor. E ele sofre, porque é ser humano. Está lutando. Quinto estágio, político. Querem agradar pessoas. É aquela história de síndrome de Lúcifer. Ele tem uma aparência de espiritualidade, mas busca glória para si mesmo. Sexto estágio, o engano, ou melhor, o auto-engano. É achar que está bem, que está fazendo a coisa certa. Não, eu estou vendo que tem coisa errada, eu tenho que falar. Por que então não fala ao pastor? Pastor, eu estou com uma coisa no meu coração, ou fala com a sua líder, ou fala com o seu pai. Não deixa a rebeldia no seu coração. A rebeldia fez com que Lúcifer fosse lançado dos céus. A rebeldia é a pior escolha. A vingança é a pior escolha. Porque ela vem por causa do egocentrismo. De olhar para mim. Entende? Absalão fez isso. Ele era político. Ele guardou uma ofensa de Davi porque Tamar foi abusada sexualmente pelo irmão de Absalão. E Davi, na lei mosaica, deveria ter extirpado o irmão do arraial. Só que não fez. Isso causou uma ira e uma revolta e uma ofensa no coração de Absalão. E ele fez de tudo para tomar o reinado do pai e dividiu o reino de Israel. E levou muitos com eles, muito simples. 2 Samuel 15:11, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam à sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Mas a morte chega. Lúcifer foi lançado dos céus. Em Apocalipse 12:9 diz, ele foi precipitado.
O diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Uma terça parte dos anjos de Deus participaram dessa rebelião. Absalão, o mataram, lá em 2 Samuel 18:15. Mas trazendo para hoje, é a morte espiritual. Judas foi enforcar-se, depois de ter sido desleal ao Senhor. Porque quando ele falava, olha só, quando uma pessoa fica falando de um pastor, do dinheiro, que você derramou esse óleo, essa mulher derramou esse óleo de nardo puro nos pés do Senhor Jesus, uma fortuna, Judas falou, porque ele cuidava das finanças. Uma fortuna derramou, e podia ter dado para os pobres. Tinha naquilo legitimidade, verdade, né? Ele estava preocupado com os pobres? Não. No entanto, que ele entregou Jesus para ficar com o dinheiro, para ter as 10 moedas de prata. Então, naquilo que ele criticava, que ele julgava, o coração dele estava voltado para aquilo. Mas Deus está levantando um remanescente. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora, por um momento. Analise a sua vida agora. Qual tem sido a causa pela qual você tem se movido? Qual tem sido a sua razão de viver? Que muitas vezes tem roubado a tua paz, a tua alegria. Porque bem-aventurados os pacificadores, pois esses serão chamados de filhos de Deus. Amém? O Apocalipse diz: ser-te fiel até a morte. Ser-te fiel até a morte. Ser-te fiel a quem? Ser-te fiel e leal a quem? Ao Deus que pode mandar sim uma alma para o céu e para o inferno. Não negocie os seus princípios. Não se venda. Não negocie sua fé. Seja radical. Porque Deus tem sondado os nossos corações nesses dias. Ser-te fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas permaneça fiel. Comece bem e termine bem. Porque aquilo que muitas vezes Satanás coloca na tua frente para você fazer murmurar, desanimar, não tem valor algum. Mediante a presença do Espírito Santo de Deus que te enche de alegria, de paz, de fé, de esperança. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você entrou aqui com o seu coração ferido, desanimado, Deus vai te renovar. Deus tem renovo para você. Deus quer renovar a sua esperança. Mas para de criar expectativas em pessoas, em coisas. Se alegre na presença de Deus. Aprenda a romper na presença dEle em oração. Não deixe que teu coração se endureça. A palavra de Deus diz que Ele é a ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que crerem em mim, ainda que morra, viverão. A palavra de Deus diz também que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que o príncipe desse século cegou o entendimento do ser humano para que não resplandeça a glória de Deus. Mas quando Deus te fez, Ele diz: eis que é muito bom o que eu faço. Você é a imagem e a semelhança dEle. Ele não quer te dar uma lista de coisas, você não pode, Ele quer relacionamento com você.
E Ele vai respeitar o teu tempo, Ele vai respeitar o processo. Ele não vai te cobrar além daquilo que você pode dar. E Jesus nunca rejeitou pecadores. Jesus rejeita religiosos. Jesus rejeita pessoas que se acham igual a Deus. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, Ele se compadece. E Ele nos abraça, e Ele limpa as nossas vestes, porque Ele sabe que o pecado traz morte, e traz, sabe o quê? Insatisfação. O pecado vem, o diabo, ele é enganador. Ele te dá coisas para a tua carne se satisfazer, mas depois ele te cobra um preço muito caro. Então, vale a pena se sacrificar por Cristo. Porque em breve você vai estar cheio dessa alegria e dessa satisfação de alegrar um Pai que ama e que entregou o único Filho dele para que tivéssemos vida.